Bem-vindos, sejam todos os nossos irmãos aí no YouTube. Bem-vindo também, meus irmãos, no Facebook. É hora de ouvirmos a revelação da graça de Deus. O tema da nossa mensagem é Cristo e sua obra perfeita. Prepare-se, aperte o cinto, porque nós vamos mergulhar no Evangelho da graça de Deus. Amém? Olha lá, o que disse o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo de número 10, agenda número 2, Miguel, versículo de número 11. Temos aí, olha aí. Ora, Paulo, o apóstolo dos gentios, tirou o foco e escreveu aos Hebreus. Acreditamos que foi Paulo, não temos certeza. Falamos que foi Paulo por causa do seu conteúdo, por causa do banquete literário que contém isso aí. Embora alguns atestam que não foi, vamos ler o que está escrito aos Hebreus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E a palavra desta noite, 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pela sua obra maravilhosa, a obra perfeita naquele madeiro pelos seus eleitos. Esta é uma noite de revelação, uma noite de maturidade, de crescimento sem detença. Sei que aonde este evangelho chegar, aonde a mensagem desta noite chegar, vai gerar libertação na mente, vai arrancar o véu doutrinal. Tu serás exaltado e a tua graça será manifestada na vida de muitos que ouvirem. Por isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet digam amém. Eu leio as epístolas de Paulo e eu encontro uma mensagem totalmente diferente das igrejas evangélicas, sem ataques. Porque como eles não têm o que contradizer com as pregações da graça de Deus, eles dizem, Geraldo ataca a igreja. Não. Geraldo não ataca a igreja são as vidas. O Geraldo usa a espada afiada para ir contra o alçapão. O que vocês chamam de igreja, na verdade são alçapões para prender, humilhar, diminuir, expor ao ridículo. Nada disso eu leio no Evangelho. O Evangelho, pregado por Paulo e por mim, chama de insondável riqueza de Cristo, chama de sagrado encargo, de palavras inefáveis. Então não tem nada a ver com atacar a igreja. Igrejas são vidas compradas por Ele. Então, a obra do Messias na cruz foi perfeita no que diz respeito à remissão dos pecados e à justificação pela fé. Diz ali no versículo de número 14, Miguel, diz aqui que com uma única oferta, com o seu corpo, os sacerdotes ofereciam sempre, nunca
poderiam tirar pecados. Eles sempre faziam isto. Você leu no 11? Volta o 11, me desculpa, Miguel. Volta o 11, você estava certo. Ora, todo sacerdote se apresenta. Por que se apresenta? Porque o templo ainda estava de pé. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então é assim que era a igreja evangélica. Os sacerdotes aqui oferecendo sacrifício ou pedindo os nossos sacrifícios, algum deles para tirar os nossos pecados, alguns para trazer bênção e provisão, só que dia após dia eles faziam isso e nunca, jamais puderam remover pecados. Diz então no versículo 14, nós lemos todo o versículo, diz no versículo 14 que Cristo, com a sua obra perfeita, ofereceu uma única vez. Ele ofereceu o seu corpo como oferta. Os sacerdotes faziam sempre, dia após dia. Ele, com uma única oferta, ele aperfeiçoou quem? Quando? Até quando? Para sempre. Para sempre quer dizer até quando? Para sempre. Então, você está aperfeiçoado no teu espírito, diz lá, para sempre. Ora, abençoado, se você espiritualmente está aperfeiçoado para sempre, para que fazer um jejum para se aperfeiçoar? Ora, se você está aperfeiçoado para sempre, qual será o efeito daquele pão e daquele suco? Para quê? Então a obra dele não foi completa? Então tem que voltar de novo os sacerdotes a oferecer algo para me aperfeiçoar. O que eu vim fazer domingo aqui? Domingo? Você não sabe? Domingo o pastor vai consagrar o pão, vai consagrar o vinho. Para quê? Para que isso? Para anular a obra de Cristo. Só pode, porque diz aqui que a obra dele foi perfeita, que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Então ouça com bastante atenção. A obra do Messias na cruz, ela foi perfeita no que diz respeito à remissão dos pecados e à justificação pela fé. Não existe nada debaixo dos céus, nada que Cristo não tenha feito que o pastor tenha que fazer. Não, mas domingo que vem você vai ser batizado para que tire os seus pecados. Então Cristo falhou. Se é as águas batismais que tiram o meu pecado, então Cristo falhou, porque diz que ele me aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou ou não aperfeiçoou? Está aperfeiçoado. Olha o que diz Romanos. Olha, meu amado, não vai sair. Paulo, mantém aí. Não vai sair. Hoje não sai ninguém, meu irmão. E hoje não tem comida nenhuma, que amanhã eu vou fazer exame. Hoje eu vou em jejum. O médico mandou em jejum. Romanos capítulo 4, versículo 25, olha só. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele foi entregue para quê? Disse Paulo aos judeus que passaram na transição, não a nós, aos judeus e os irmãos que estavam lá em Roma. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Qual é a transgressão que eles tinham e que nós temos? Nenhuma. Ele foi entregue por ela. E ressuscitou para quê? Para nossa justificação. Estamos justificados, estamos inocentados. Diante de Deus não há culpa em nós. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então, nesses quesitos, não
resta mais nada a ser feito. A obra de Cristo foi impecável. Se eu fizer alguma coisa para tirar as suas transgressões, eu estou dizendo que ele falhou. Se eu fizer alguma coisa para te justificar, eu estou dizendo também que ele não ressuscitou. Não, a irmã tem que se justificar diante de Deus. O padre pede 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria. O pastor pede um voto e um propósito. Então ele falhou. Porque ele ressuscitou por causa da nossa justificação. João capítulo 19, o livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, tem uma expressão aqui tremenda. Olha o que disse: quando, pois, Jesus tomou o vinagre. Ele tomou o vinagre. Mas os crentes só querem fazer o batismo que Jesus batizou? Só querem dar o dízimo que ele mandou em Mateus 23? Os crentes só querem fazer o jejum que ele fez? Só querem expulsar os demônios que ele expulsou? Mas não querem beber o vinagre e peixe que ele bebeu. Já viu algum culto? Culto, bota lá na praia, culto, domingo de manhã, vamos beber o vinagre porque Jesus bebeu. Ninguém faz. Mas diz, não vão fazer? Mas diz ali que ele bebeu o vinagre, vamos beber também. Mas vamos lá. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, grifa, Miguel, está consumado. Essa palavra mexeu muito comigo. Porque consumado, ela é uma palavra grega chamada tetelestai. Tetelestai. O uso dessa palavra no grego indicava o pagamento ou a quitação de uma dívida. Tetelestai significava o pagamento ou a quitação de uma dívida. No grego, a palavra tetelestai, quando alguém estava devendo algo, ou também vendia uma propriedade, ele recebia um certificado, ou um notário, e lá tinha um carimbo escrito, tetelestai, dívida paga. Naquele madeiro, ele estava quitando a dívida com a lei a nosso respeito. Quando ele disse tetelestai, ele estava dizendo: dívida de vocês está paga, cancelada, vocês não devem nada a Deus, vocês estão livres. Tetelestai, chega de me vender saquinhos, chega de me oferecer indulgências, chega de me obrigar a pagar o preço que eu não devo nada. Chega de pagar dízimo porque eu não devo nada. Tetelestai, a dívida está paga por Cristo na cruz. E Paulo, impecavelmente, corajosamente, explicou isto de forma tremenda, num dos versículos mais lidos por nós. Olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, tendo cancelado o escrito de dívida, tetelestai. Ele cancelou. Quando ele disse lá em João 19:30, está consumado, tetelestai, ele estava dizendo, o escrito de dívida de vocês eu rasguei. Vocês não devem nada.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando ele disse, tetelestai. E a igreja, por desconhecer isto, faz você entender que você deve sim a Deus e tem que pagar de qualquer forma. E a dívida nunca acaba. E você anda nesta terra devendo a Deus. E paga dízimo, e paga promessa. Quantos aqui já pagaram promessa? Diga, uia. Eu também, uia. Abençoados, pesquisem no Google, porque hoje, com o evento da internet, eles estão passando mal. Nós temos acesso hoje a qualquer conteúdo para abrir os nossos olhos, que eles detinham. Poucas pessoas tinham um telefone celular, internet em casa, eles sempre tiveram, andaram nos Estados Unidos, isso é novidade no Brasil, deixou até de ser. Hoje, nós temos acesso a qualquer conteúdo que você colocar no YouTube, que você pesquisar, aparece diante de você. É por isso que eles estão assim, cuidado com esses pregadores do YouTube, cuidado com esses pastores do YouTube, cuidado, sabe por quê? Porque na internet a gente acha conteúdo que abre os nossos olhos. E eu fui pesquisar essa palavra tetelestai, ela vem do verbo teléu. Teléu quer dizer, nada tem o que fazer em seguida. Nada resta, está terminado, está pronto, acabou. Em outras palavras, quando ele levou a mão para um lado, levou para o outro, bebeu o vinagre, rendeu o espírito e disse, está consumado, ele estava dizendo, acabou. Vocês não têm que fazer mais nada, eu consumei a obra está perfeita. Vocês estão aperfeiçoados através desta única oferta apresentada por vocês. Teléu, acabou, pronto. Ué, mas como que eu nunca vi isto? Você nunca viu? Porque só te mostraram o que o cofre queria que você visse. O cofre mostrou você miserável, dependente da oração do pastor, dependente do óleo consagrado, dependente das campanhas. Foi isso que os teus olhos viram. Mas o teu espírito sedento por teléu, por aquilo que ele fez, te trouxe até essa mensagem, para entender que tudo está pronto no teu espírito. Leia comigo, eles não gostam, mas eu mostro lá na palavra, Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 29. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez só. E teléu, não há mais nada o que fazer. E os sacerdotes oferecia hoje, você pecava amanhã. Oferecia hoje, você pecava amanhã. E ele, o que fez? Ofereceu o sacrifício uma vez por você, e no Espírito você está aperfeiçoado para sempre. Depois ele diz no versículo de número... Vamos exaltar a Cristo. Vamos exaltar a Cristo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza,
Mas a palavra do juramento, a graça que foi posterior à lei, depois da lei, a graça, constitui o Filho perfeito para sempre. A lei constitui homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, posterior à lei, a graça de Deus, constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo de número 11 ao 18, olha o que diz aí, olha aí. Ora, todo sacerdote se apresenta, foi a palavra inicial, dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13. Aguardando daí adiante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 15. E disto nos dá testemunho também o Geraldo. Não, é assim. Não, hoje vai ser. Vai. Vê lá, depois você olha aí embaixo nos comentários, ele dizendo, olha lá o que Geraldo pregou. Alô? Alô? Quem dá testemunho disto, que eu estou falando que a obra dele é perfeita, ali está dizendo que é o Espírito Santo. Vocês vão ser ousados de dizer que isto não é o Espírito Santo? Vocês serão tão ousados assim? Vocês já manipulam as pessoas, já enganam as pessoas, já faz corrente, já faz campanha, já toma o dízimo, vocês já faz um montão de troço, de coisa. Vocês ainda vão ser tão ousados assim de dizer que quem disse isso aí que eu vou ler não é o Espírito Santo? E disto nos dá também testemunho. Será que é ele, meu amado? Estou em jejum, meu amado? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito 2 pontos. Olha lá. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis, vírgula, acrescenta, quem acrescenta? O Espírito Santo, que é ele que está dando testemunho. Também, de nenhum modo lembrarei dos seus pecados. Pode parar aqui. Eu já vim sem terno por causa disso, eu vou rodar no berimbau hoje, meu amado. Meu amado, o Espírito Santo está dando um testemunho perante a sua igreja, o seu santuário, que depois dele fazer esta nova aliança, a graça, que foi consumada lá naquele madeiro com uma única oferta do Jesus, ele está dizendo que de nenhum modo eu lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até a ceia. Não aqui. Não aqui. Mas vai lá. O irmão que está em pecado vem aqui na frente pedir perdão para sua irmã. Tem isso ou não tem? Tem. Estão contra o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo acrescenta que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18 é para arrebentar mesmo. É para glorificar de pé, igreja. Ih, rapaz, isso pega, hein? Oh, sei não, hein? Sai de ré. Ora, onde há remissão destes do pecado, já não há oferta pelo pecado. Ora, se ele remiu, o que é que eu vou oferecer pelo pecado? Se ele remiu. O Espírito Santo está dizendo lá, que é o Espírito Santo que está dando testemunho, só estou lendo. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Se ele remiu, eu vou oferecer o que pelo meu pecado? E você entra, o padre diz, a irmã pecou? Pecou, padre, eu namorei o senhor, 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria.
Não tem mais o que oferecer. Por quê? Porque ele remiu. Ele tirou. Não, a irmã tem que se batizar porque a irmã está em pecado. Mas me batizar por quê? Se ele remiu, ele tirou. Ora, se ele tirou, não existe mais nada o que oferecer pelo pecado. Você entende isso? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, vai te fazer entender melhor. Ele nos libertará no culto do pastor Moisés. Não, do pastor Malaquias, vai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos a redenção e ainda temos pecado. Temos o quê? A remissão. A remissão quer dizer que ele deixou ou que ele remiu? Ou que ele tirou? Diga que ele tirou. Se ele tirou, eu vou me batizar por qual pecado? Eu estou dizendo então que a sua obra foi em vão. Eu estou dizendo então que o que ele fez naquele madeiro não valeu de nada. Eu estou dizendo então que essa palavra é uma mentira. Eu estou dizendo então que a obra é incompleta e que agora eu tenho que passar por um ritual chamado de ablução, de purificação por meio de lavagem de água, para dizer então que eu estou salvo, que eu estou purificado. Aqui diz que não. Aqui diz que ele me libertou do império das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, e no reino do Filho do seu amor, nós temos a redenção e temos também o quê? A remissão dos pecados. Remiu ou não remiu? Está remido. Versículo de número 20 e 23, olha lá. 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, desgraçados, miseráveis, cheios de purga. Não, meu amado, quem recebe, olha, meu amado, o que as igrejas fizeram com vocês. As igrejas apresentavam vocês o contrário do evangelho. Diz que ele morreu, aquela obra na cruz era para mediante a sua morte, está lendo? Está vendo? Não era quando estava vivo, mediante a sua morte, para apresentar vocês perante ele como santos e inculpáveis. A igreja apresentava vocês lá na igreja como desgraçados, pó da terra, culpado, roubou a Deus. Mas aqui diz totalmente o contrário. Ora, eu vou confiar nos pastores que pregam aqui, ou eu vou confiar no que está escrito ali? Diga, por favor, vai. Diga no que está escrito ali. E eu entrava naquele local, o pastor dizia, Deus está me mostrando alguém aqui que não deu, diz, a irmã é culpada diante de Deus. Jesus, quando vir, vai bater o martelo. O juiz está à porta. A irmã, ai meu Deus do céu, padecida, minha Nossa Senhora, padecida, minha Nossa Senhora. Uia, mas disse aqui que ele fez. Meu amado, entende comigo, olha lá. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, quando ele estava dizendo tetelestai, ele estava fazendo o quê? Que foi mediante a sua morte. Ele disse, está consumado. Tetelestai. Então, quando ele disse tetelestai, ele estava fazendo o quê? Nos apresentando perante ele, não é perante o pastor, que pastor, sai para lá, chulé. Ele estava apresentando perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você recebe? Glória a Deus!
significa que diante de Deus, nós somos santos e inculpáveis. Tetelestai. Não existe mais nada que o homem possa fazer. Ele fez tudo e perante ele cada um foi apresentado santo e inculpável. Diante de Deus o trono vê você santo, 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 sem culpa, sem culpa, sem culpa, absolvido, 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 justificado, 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 justificado. Teletestai. Uau, mas se for assim é fácil demais. Quem foi que disse que tinha que ser difícil? Difícil foi para ele. O rei do universo perante Pilatos. Aquele que dava vida estava sendo morto. Aquele que cura estava sendo ferido. O dono do amor sendo odiado. O que iria trair multidão sendo abandonado. Difícil foi para ele. Agora, para mim que sou filho, estou aqui reinando em vida e usufruindo da liberdade conquistada por ele, reinando em vida e em perfeita vitória. O pai, quando olha para mim, ele diz: Geraldo, tu és santo. Irmã, você é santo, você é santa, você é santo. E qual é a culpa que eu tenho? Eu tenho que pagar alguma coisa? Ele diz: não, você está justificado pela minha graça. Perante mim, você é inculpável e irrepreensível. E eu recebo isto para a minha vida. E no versículo 23 ele continua, porque tem uma vírgula: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que você não vos deixe afastar da esperança do evangelho. Se afastar da esperança do evangelho, entra na condenação da lei. Aí você se vê condenado. Você se vê amaldiçoado. Você se vê o pó da terra. Senhor, eu não valho nada. Meu irmão, quantos aqui já oraram assim? Fala assim, com vergonha. Eu vou botar meus 2 dedos. Senhor, eu não valho nada, Senhor, eu sou pó e cinza. Se pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, ele dizia: não, você está fugindo da esperança do evangelho. Você é santo, inculpável e irrepreensível. Não, Senhor, não, eu não dei o dízimo. Você se afastou da esperança do evangelho, do qual Paulo se tornou ministro e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, incluindo vocês. Retornem para o evangelho, verás a tua posição, que é assentado com Cristo, acima de todo principado e potestade, de todo nome que possa se referir, não só no século presente, mas também no século vindouro. Não se afaste da esperança do evangelho. Nenhuma outra religião oferece a esperança do evangelho. As igrejas evangélicas não oferecem esperança do evangelho. O que eles oferecem é desespero, é culpa, é medo, é pânico, é Jesus nas portas e o diabo na sala. É isso que se oferece. Mas ele não veio para isso. Tito, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Olha aí. O qual a si mesmo, está vendo que todos os contextos falam da obra de Cristo? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de me deixar cheio de pecado, cheio de iniquidade. Morreu na cruz e disse: agora morri na cruz e vocês aí embaixo que se virem. Procure um pastor, dê o dízimo direitinho, mergulha nas águas, vocês fazem todos os rituais, eu vou ficar aqui, olhando a mosca que caiu na sopa. Que nada. Isso é conversa da religião.
paga o preço, faz isso, dá o dízimo, faz a campanha, faz o voto, passa pela porta, Jesus é a rosa de Saron, e lá, e está aqui, tudo isto é para desqualificar a obra de Cristo. Qualquer objeto oferecido nas igrejas para te fazer próspero ou para te purificar é querer desqualificar a obra de Cristo, é invalidar o seu sacrifício. Não receba, chuta que é macumba. Minha irmã, nós trouxemos essa chave aqui, com esse portinho aqui, tem um óleo, chuta que é macumba. Ele diz que o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar. Quem aqui, pelo Evangelho, está purificado, diga glória a Deus. Claro, está escrito aqui. Ao menos que ele é um mentiroso, porque está escrito que ele se deu a si mesmo por nós. E tem uma passagem no livro de João que ele diz assim, ó: eu tenho poder para entregar a minha vida e reavê-la. Se entregou à morte, e ele mesmo disse, vida, volta em mim. Nós servimos a esse poder, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Amado, naquela obra, nós fomos remidos de toda a iniquidade, toda, no meu espírito e no teu espírito, para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Exclusivamente quer dizer que você é de quantos? A irmã disse para mim assim, Geraldo, você é um cara de Deus, não sabia que o diabo está na tua vida? Mas espera aí. Eu sou de Deus, mas o diabo está na minha vida, então não é exclusivo, é sociedade limitada. É dois que me pertencem, eu pertenço a dois. Não, aqui diz que para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Tem um 15 ali, Miguel, tem um 15, olha lá. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. E é o que eu estou fazendo esta noite. A obra de Cristo foi perfeita. Não existe nada, não sobrou nada para nenhum pastor fazer. O pastor quer fazer o que Cristo já fez, e quer fazer de forma errônea. O pastor quer passar a mão em você. Para quê? A mão dele traz que benefício? Nenhum. Se Cristo já fez a obra completa no teu espírito. Pelo menos é o que diz a palavra de Hebreus 10, 26. 10, 26 e 27. E aqui tem sabedoria, quem lê entenda, tá? Vamos lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, em obras da carne, porque o pecado espiritual, o pecado de Adão, que te separava, ele remiu. Então, se viver deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de descobrir tudo isto que eu te apresento, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Depois ele diz no versículo de número 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Parou aqui. Significa que pouco antes do templo cair, quando Paulo escreve o livro dos Hebreus, o juízo e o fogo vingador estava o quê? Prestes a vir. Prestes quer dizer o quê? Logo ali, próximo, bem perto. Entendeu? Então, quem vivia ou quem vive deliberadamente errando o alvo, usando a sua carne, porque sabe que espiritualmente não há condenação, o pecado foi remido, não resta mais fazer sacrifício por isso, nem fazer novena, nem fazer jejum, nem pagar o preço. Para você que é um eleito, o que é que fica? Aquela expectação horrível de juízo. Caramba, eu não deveria ter feito isso, cara. Pô, olha aí, minha mulher descobriu, olha lá. Caramba, olha.
e a câmera filmou você mandado embora, meu irmão. Não era eu não, não era eu não. Não adianta me chamar no DP não. Não era eu não. Era assim, quem é esse aqui do focinho? Quem é? Então é essa a expectação. Se viver deliberadamente no erro, na carne, já não resta mais. Abençoados, não há nada para fazer, tudo está consumado. E olha essa enxurrada de versículo que eu vou te mostrar. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 10. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Cuidado. Não, irmão, o irmão precisa se purificar. A irmã precisa pagar um preço. A irmã precisa fazer um voto. Eu espiritualmente não preciso fazer nada. Cristo fez tudo. E talvez passe pelo pensamento de alguém: ora, se não tem nada que fazer, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ah, você não descobriu ainda não? Aprendendo a amar e respeitar uns aos outros. Você quer saber mais? Estamos aqui para frear a nossa natureza humana. Ele remiu, ele fez uma obra completa no nosso espírito, mas a nossa carne precisa ser freada. Precisamos de uma comunhão diária com o Espírito Santo, senão essa carne aqui vai desenfrear, ela vai descer ladeira abaixo. E ela tem prazo de validade e já nasceu com defeito de fabricação. Nós estamos aqui não é para aperfeiçoar o nosso espírito, nós estamos aqui para aprender um com os outros a nossa limitação. Em graça, quando alguém erra, a gente não vira as costas e vai embora, a gente fica para suportar um ao outro em amor, porque isso nos mostra o quanto nós somos fracos, frágeis e precisamos suportar. É isso que nós estamos fazendo. Na igreja da lei, onde não tem esse entendimento, a pessoa vai fazer um jejum para fortalecer o espírito. Mas foi ele que disse que o espírito já está pronto. Está pronto ou não está? Está. Então, se o espírito está pronto, fazer jejum para quê? Para fortalecer o quê? Se está pronto. Está pronto ou não está pronto? Está pronto. Então ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, cuidado conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Não acabou não, só deu uma pausa, não acabou não. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele, vocês estão imperfeitos. Nele estáis o quê? Não, está ou não está? Quem está, meu amado, aperfeiçoado, está mais que perfeito. Ora, se você já está aperfeiçoado, você precisa de um pedaço de pão? Quem precisa é a tua carne, um pãozinho com manteiga, né, da Quali, torradinho. Quem recebe aí um pãozinho com manteiga? A carne precisa. Mas o Espírito abençoado, vê se você recebe aí. Olha, em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Por quê? Porque Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Vê aí, vai recebendo aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual. Segura. Abençoado espiritualmente, que é o que diz ali, e é o que nós estamos tratando. Você é um abençoado espiritualmente ou não? Com quantas bênçãos? Com quantas? Com toda. Jejum para o espírito, não preciso, já estou abençoado com essa bênção. Preciso fortalecer o meu espírito. Não preciso, já estou abençoado com essa bênção, porque é toda. Ficar mais próximo de Deus. Não precisa, Ele já me aperfeiçoou, eu já estou abençoado com todas as sortes de bênção. Comunhão com Deus, eu já sou. Isso é uma bênção espiritual? Ter comunhão com Deus é uma bênção espiritual? Sim ou não? Sim. Você já está abençoado com essa bênção.
Eu preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Você acha isso uma bênção? Acho isso uma bênção muito grande. Você já está abençoado com essa e com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. 4, em cima da hora, 10 minutos. 4, assim como nos escolheu nele no dia em que eu entrei na igreja. Não aqui. Porque lá no sistema você entra dentro da igreja. Saiu do bar, entrou dentro da igreja, ainda veio com o cheiro do querosene. Se não aceitar Jesus, está sem Deus, é ou não é? É ou não é? Aqui diz que com querosene ou sem, ele foi escolhido. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos desgraçados, o pó da terra, o miserável, meu amado. Eu não estou entendendo então o que se prega aí fora. Eu não consigo entender, gente. Porque, gente, se diz que ele me escolheu antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível, eu entendo que isto é no meu espírito, porque na carne você não vai ser santo nunca. A obra foi no teu espírito. Ora, como é que eu vou ter que fazer alguma coisa para ser mais santo, se ele já fez isso? Não, é porque, sabe como é que é, né? Eu tenho que ser santo, eu não uso bermuda jeans, eu não uso. Bermuda jeans da Leves? Não uso. Meu amado, olha o que diz o 5, olha só o que diz o 5, vamos ler. Nos predestinou, fez o quê? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6, da verdade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Espera aí, nós temos a remissão dos pecados, os pecados tirados, ou você precisa pagar um preço para tirar o teu pecado? Ou você precisa passar nas águas para tirar o teu pecado? Ou você precisa comer um pedaço de pão para ter comunhão por causa do seu pecado? Vim aqui meu amado, você não sabe quantas pessoas que me ouvem agora e que passam por esse vexame. O que foi, irmã? Não vou cear hoje não. Por quê? Estou em pecado, irmã. Vai lá na frente. Pastor, só um minuto, eu quero cear. O que foi? Pastor, eu estou em pecado. É porque eu abri a geladeira, comi 2 Danone e uma da minha filha. E comer Danone é pecado, comer Danone é fome, é gula. Amado, vocês sabem o quanto que isso tem sido ridicularizado? Quantas pessoas vão me ouvir agora e vão ser libertas? Olha, diz que pelo seu sangue, não é pelas águas, não é pelo óleo, não é pela busca do Espírito Santo nas igrejas. Diz que é pelo seu sangue. Nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o povo não recebe isto. O pastor tem que orar, tem que passar a mão, o pastor tem que passar o óleo, tem que passar isto. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 27, os quais Deus quis dar, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 28, o qual anunciamos, advertindo a todo homem
e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Apresentamos os homens perfeitos em Cristo. É assim que eu te apresento esta noite. Você perfeito em Cristo. Você não precisa de nada exterior. Não há mais nada. A palavra, eu não quero ser prolixo, a palavra tetelestai do verbo teléu. Não há mais nada o que fazer depois disso. Está consumado. Dívida paga. Está quitado. Vocês não devem nada. Por isso Paulo disse: eu apresento vocês perfeitos em Cristo. Espiritualmente vocês estão aperfeiçoados. Vocês estão livres. Por isso digo eu esta noite: não há nada que um pastor possa fazer por vocês que Cristo não tenha feito. Não resta mais sacrifício, não resta mais pagar o preço, não resta mais dízimo, nem voto, nem propósito, nada. Tetelestai, dívida quitada, o carimbo foi dado naquele madeiro, vocês estão livres. E por isso eu tenho que dizer a eles: desmontem o palco, porque nós estamos derrubando os vossos picadeiros e tirando do povo o nariz de palhaço. Chega desse circo, chega desse toma lá da cá, chega de hipocrisia religiosa, chega desse engano usurpador. Vocês têm que voltar a trabalhar e deixar o povo em paz, reinando em vida. Tetelestai, está consumado. E Romanos 8, 28, 29 diz o seguinte, olha lá: porquanto aos que conheceu quando entraram na igreja, quando o pastor orou, foi no presídio, foi no cemitério, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A obra de Cristo está completa. Diga glória a Deus. Aos que predestinou, também chamou, e a quem chamou, justificou, e a quem justificou, a esses também glorificou. A obra completa. Não sobrou nada para o homem, não sobrou nada para o bispo, não sobrou nada para o apóstolo, não sobrou nada para o cardeal. Ele fez a obra completa. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15, e eu termino e deixo você ir dormir com esta palavra aí, olha aí. Não, hoje eu estou em jejum, eu tenho que fazer exame amanhã. Quando, porém, veio Cristo, não é o Jesus de Nazaré, é quando veio Cristo ressuscitado, como sumo sacerdote dos bens realizados, não é por realizar, não é que eu tenho que fazer, ele veio como um sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por toda, tendo obtido uma eterna. Então ele obteve o quê? Uma salvação eterna, para sempre. Eterna redenção quer dizer que é uma salvação para sempre. E uma vez feita, ninguém pode anular. Por isso,
é que a obra de Cristo foi perfeita para nossas vidas. E é por isso que eles atacam a pregação do Evangelho, porque tirando estas verdades, vem o domínio sobre você. Você vai perder a sua salvação. Você tem que se converter a cada dia, porque você está em pecado. No céu não entra pecado. O diabo está falando na sua boca. O irmão tem que se libertar. Ali está dizendo que uma vez por todas, depois que ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. E no versículo 13 ele diz: portanto, que se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidas sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, isto era a lei. 14, muito mais, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Purificou as nossas consciências de obras mortas, porque era assim que eu vivia. Não dei o dízimo, estou em pecado, deu errado porque o devorador está na minha vida. Olha aí, está vendo? Deus botou um câncer. O irmão tem que fazer um jejum com propósito com Deus. O irmão tem que fazer isso. O irmão está buscando a Deus, o irmão acorda de madrugada, busca Deus pela madrugada. De madrugada a fila é menor. Olha lá, viu? Deus bradou lá, ó. Porque isto era uma consciência de obras mortas. E por que obras mortas? Porque mediante o sacrifício perfeito de Cristo, Ele me aperfeiçoou para sempre. E todos esses rituais, todos esses paganismos, todos esses sacrifícios, perderam a eficácia diante do sacrifício perfeito de Cristo pela tua vida. Graças a Deus que esse Espírito eterno iluminou os olhos do nosso entendimento, e nós valorizamos isso, não viramos as costas e nem pisoteamos o Espírito eterno. Nós entendemos e sempre falamos: Senhor, graças a Deus pela tua obra perfeita naquele madeiro. Graças a Deus que eu era cego e agora eu vejo. Graças a Deus que a minha consciência está livre desses ataques, porque eu vivia assim. Quando não dava o dízimo, meu Deus, você já sofreu por isso? E qualquer coisa que dá errado, a consciência ataca. Ele diz: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, e já purificou, a nossa consciência de obras mortas, agora sim, para servirmos ao Deus vivo. Porque parecia que nós servíamos um Deus morto, um Deus incapaz, um Deus que ficava sentado lá em cima, enquanto eu ficava 3, 4 horas de jejum, de joelho, trancado dentro do carro, dentro do quarto, subindo ao monte. Isso parecia que é um Deus morto, um Deus incapaz. Não, isso é um Deus vivo, um Deus que está dentro de mim, um Deus que está dentro de você, um Deus que tem compromisso com a sua vida, um Deus que te conhece desde o ventre. Davi, eu uso muito nas minhas mensagens, Davi disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e cada um dos meus dias escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Esse é o Deus vivo que nós servimos. E eu termino com o versículo de número 15, quando ele diz: por isso mesmo, ele, o Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança. Olha, a primeira aliança, a lei, havia o quê? Transgressão. E a nova aliança, há o quê? Remissão. Havia, sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Há uma eterna herança sobre a nossa vida, e só descobrimos isso quando abrimos o Evangelho da graça de Deus. Tetelestai, está consumado, está tudo pronto. Em nível espiritual, não há mais nada o que fazer. A dívida está
paga, ordenanças e mandamentos removidos, e pregou Paulo e prego eu, ele encravou na cruz, para que nós, mortos ao pecados, vivamos agora para Deus. Assim seja, assim disse o Espírito eterno da nova aliança.